Eu levei anos para aprender o verdadeiro significado do dízimo. E se você ficar neste vídeo e escutar o que eu tenho para falar, talvez você também vai mudar a tua opinião sobre o dízimo. Que nós temos que dar o dízimo, eu acredito que sim, nós devemos dar o dízimo. Se a gente frequenta alguma igreja, alguma denominação, é lógico, devemos ajudar, né? Afinal, elas têm despesa de luz, de água, né? E outras despesas a mais. Então, assim, né? Ajudar os pastores que estão lá, né? Levando a palavra, eu acredito que sim. Mas eu aprendi com um judeu, eu assisti um vídeo de um judeu falando qual é o verdadeiro dízimo e como que os judeus agem em respeito ao dízimo, em relação ao dízimo. Ele me ensinou uma coisa que eu achei na minha vida tão extraordinária, eu adotei isso na minha vida há mais ou menos uns 2 anos. E assim, tem sido maravilhoso para mim. Você aprender que o dízimo, o verdadeiro dízimo, você tem que começar dando para sua família. O verdadeiro dízimo é dentro da tua casa. Você primeiro olha dentro da tua casa, da tua família, se tem alguém ali precisando de ajuda. Um filho, o esposo ou a sua esposa, né? Um neto, uma nora, um genro. Alguém dentro da tua casa, da tua família precisando de ajuda. Você ajuda primeiro a pessoa dentro da tua família. Aí depois, vamos supor, não tem ninguém aqui dentro da minha família que está precisando de ajuda no momento. Tá todo mundo bem, graças a Deus. Então você vai olhar para o seu vizinho. Tem um vizinho seu precisando de ajuda, de uma cesta básica, ou para comprar um remédio, ou para pagar uma conta. Você doa aquela quantia, que seria um dízimo, para um vizinho seu. O vizinho também não está precisando, você tem um amigo, alguém que você conhece, aí você ajuda aquele amigo. Então, o dízimo, eu aprendi que começa primeiro dentro da nossa casa, depois para as pessoas que estão ao nosso redor. É assim que eu aprendi que os judeus agem. Por isso que eles são unidos, por isso que eles são prósperos, por isso que Deus os abençoa. Não que Ele não esteja abençoando quem dá o dízimo na igreja, não é isso. Com certeza Ele abençoa também, mas temos que fazer devolver o dízimo corretamente, aquele dízimo que agrada ao coração do Pai. Então foi isso que eu aprendi no judaísmo e é isso que eu tenho praticado e isso tem me deixado muito feliz. E também que eu gostaria de falar é que eu não acho justo, né? Eu não acho certo nós pegarmos uma quantia, né? Um valor do nosso salário, né? Uma porcentagem, 10%, 20%. Tem igrejas que pedem diz que a gente tem que devolver até 30%, né? Do nosso salário que nós recebemos. E doar lá na igreja, porque senão a gente não vai para o céu. Imagina, isso não existe, né? Eu acho, né? Eu tenho a certeza que talvez nós estamos cometendo um pecado de devolver o dízimo de uma quantia assim, que até pesa às vezes no nosso bolso, que às vezes a gente nem tem aquele mês para devolver lá na igreja. E você doar, né? Devolver o seu dízimo para um pastor andar de carro zero, para um pastor ter um carro elétrico, carro do ano, carro que às vezes custa mais de 100 mil reais, né? As mulheres, as esposas, né? Todas no salto alto, né? Aquele cabelo muito bem cuidado, né? De um salão, né? Cheio de chapinha, de luzes, saltos altos, um mais lindo que o outro, bolsas, né? Viagens, né? Para fora, às vezes do país, para a Europa. E você, olha, eu tô falando experiência minha. Eu frequentava uma igreja onde eu levava meu dízimo, eu ia de a pé com os meus filhos pequenos, deixava lá o meu dízimo, e os pastores de carrão, e todo mundo muito bem. Eu ia para a igreja, às vezes, no meu armário, às vezes nem tinha direito um alimento, mas ninguém queria saber se eu tinha, se eu não tinha, como que eu vinha da chuva, no frio, não interessava. À noite, num culto, e eles de carro, nem saíam dali, entravam nos seus carrões, com o dízimo que eu tinha devolvido e mais outros irmãos ali da igreja. Nem perguntava, você quer uma carona? Onde você mora? A gente passa por lá, te deixa lá. Então, a igreja ela precisa acordar e ver o que é certo e o que é errado. Porque eu não acho justo uma pessoa ir para a igreja, um marido, a esposa, os filhinhos, tudo no frio, na chuva, à noite, né, e devolver seus dízimos. Às vezes um frio, às vezes não tem nem um casaco bom, aí desce lá a esposa do pastor com seu casacão de couro, de pele, né, e isso não é certo, isso não é justo. Então assim, eu entendi
que os judeus estão certos, né? O teu verdadeiro dízimo, aquele que agrada a Deus, é o dízimo que começa dentro da sua casa, ajudando a sua família, o seu filho, a sua filha, um sobrinho, um neto, e depois o seu vizinho, um amigo, e por aí vai. E aí você, logicamente, ajuda também na igreja onde você frequenta, uma denominação, né? Mas comece primeiro o dízimo dentro da tua casa. A palavra de Deus fala assim que lance o teu pão sobre as águas, né? Muitos dias depois o achará. Então, assim, se Deus falou, então está falado, né? E eu quero ler uma passagem aqui que está em Provérbios 3:27. Eu até passei para um caderno, eu passo para o meu caderno, sabe? Mas é o que está na Bíblia, você pode ir lá e ver. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não te retenha de fazer o bem, se está na sua mão o poder de fazer o bem para alguém. E não digas ao teu próximo: vai, volte amanhã, então te darei. Se agora você tem contigo a ajuda que ele está precisando. Não digas ao teu próximo: vai e volte amanhã, então te darei. Se tens agora contigo, dê hoje, faça hoje. Doe hoje. O teu próximo dízimo que você vai separar, ou talvez já esteja separado, para você levar para a igreja uma quantia exorbitante, às vezes, que está pesado para você. Olhe primeiro ao teu redor, vê quem dentro da sua casa, da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos estão precisando. Ajude primeiro eles. Você vai ver o que é abrir a janela dos céus e bênçãos ser derramadas sem medida sobre nós. Faça isso. Você vai ver a diferença em pouquíssimos dias na sua vida. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Um abraço.